Boa noite, pessoal. Tudo bem? Eu sou Ícaro Alves Alcântara, médico. Meu site é o icaro.med.br e as minhas redes sociais são o facebook.com/drIcaroalves, o instagram.com/drIcaroalves e o youtube.com/drIcaroalves, onde vocês vão encontrar centenas de vídeos meus sobre saúde, ok? É um prazer estar com vocês aqui. Hoje a gente está fazendo essa live, hoje dia 11 de fevereiro de 2018, começando agora às 20h30 horas aqui no instagram.com/drIcaroalves, mas eu vou salvar o vídeo para depois disponibilizar nas outras redes sociais, ok? Vocês estão me escutando direitinho? A gente pode começar a conversar? Por favor, postem aí se estão me escutando direitinho. Só esperando vocês para a gente começar o tema de hoje, que vão ser perguntas e respostas gerais em saúde, tá bom? E aí eu quero saber se o áudio tá legal, se o vídeo tá legal. Beleza, Cris já avisou que tá tudo ok. Ok, gente, em pleno carnaval a gente tá aqui conversando. Eu calculo que vocês, como eu, não sejam dessas pessoas que vão curtir a quebradeira do carnaval. Já tive a minha época disso, claro, mas hoje em dia não sou mais disso. Então a minha família está na igreja, né? E eu, como tenho uma igreja diferente, adoro a igreja da minha família, mas tenho o meu ritual aqui com vocês de ter live todo domingo às 20h30 horas e adoro conversar com vocês sobre isso. Então vamos às dúvidas, né? O que você acha de 4,4 proteína por quilo corporal, Vitor? Não sei. Isso depende da sua demanda energética, da sua quantidade de treinos, se os hábitos de vida estão ok, se você recupera bem pós-treino, como é que estão seus exames. Então, muito difícil eu responder sobre a adequação da quantidade de proteínas sem ser seu nutricionista, sem acompanhar o seu caso, tá? Sem saber detalhes. Então, fica muito difícil eu dizer se isso é um excesso para você, se vai transformar muito dessas proteínas em aminoácidos e de aminoácidos em carboidratos, tá? Em gordura, ou o que vai acontecer, tá bom? Deixa eu responder uma dúvida aqui então, que mandaram pelas redes sociais. A pergunta é: gostaria de saber qual a diferença entre tomar multivitaminas, aquela que todas estão concentradas em um só comprimido, e as outras que são cada uma em um comprimido. Tem diferença? Por quê? Deixa eu explicar para vocês. Quando você toma um polivitamínico, daqueles que é um comprimido por dia, uma dose diária, o seu organismo vai absorver o máximo que der naquele momento e vai jogar o resto fora, tá? Não vai nem absorver do ponto de vista gastrointestinal. Se absorver, ele vai deixar entrar nos tecidos aquilo que ele possa metabolizar naquele momento e o resto vai ser jogado para os rins ou para a excreção via biliar e vai sair do seu organismo também em pequena quantidade. Alguns minerais podem sair pela pele, pela transpiração, pela lágrima também, tá? Os bons polivitamínicos e minerais que eu recomendo, normalmente eu recomendo que os meus pacientes usem distribuídos ao longo do dia. Eu gosto muito de pedir que tomem manhã, tarde e noite, a dose diária distribuída, certo? E preferencialmente, se não quiser tomar no meio do dia, tomar de manhã ou à noite, de manhã e à noite, e se perturbar o sono, de manhã e à tarde. Mas quanto mais distribuído, melhor, para o seu organismo poder absorver e utilizar lentamente e não excretar ou deixar de absorver megadoses, ok? Se você for lá no meu site buscar Polivit ou polivitamínicos, isso está explicado lá também, tá bom? Outra dúvida aqui: Ícaro, clorela ou espirulina? Depende de qual finalidade. Eu, na maioria das vezes, recomendo para os meus pacientes que ele tome aquela que for mais fácil para ele arranjar. Se o paciente tiver condições financeiras, comprar as duas, tomar as duas em momentos diferentes, né? E de preferência que estejam com a barreira, com a parede celular quebrada, porque senão seu organismo não vai ser capaz de utilizar e vai sair nas fezes, vai servir só para deixar suas fezes verdes, tá? Mas são dois superalimentos bem interessantes, a clorela e a espirulina. Tiago, tomar melatonina todos os dias faz mal? Faz se você não tiver carência de melatonina e estiver entrando em excesso, tá?
Agora, para as pessoas que têm carência de melatonina, é mais comum isso acontecer a partir dos 40 anos de idade, ou até 30 anos para usuários de anticoncepcional ou gente muito estressada. Se você toma melatonina e dorme melhor, tentar achar a menor dose possível que te ajude a dormir direito, ok? Você não vai ficar com a maior dose possível. Para hormônios, a grande sabedoria do uso é usar a menor dose possível que te traga bons resultados, tá bom? Mas a melatonina em geral é segura e ajuda a dormir melhor. Glutamina, o que acha? Acho excelente para nutrição intestinal, para quem malha, para quem gasta muita energia, estressado, mas quem consome muitas proteínas variadas no dia a dia já costuma ter um bom aporte de glutamina, que é um aminoácido mais abundante no organismo, tá bom? Qual você considera um anabolizante melhor, sendo ele com quase ou nenhum contra? Isto não existe, Vitor, não existe. Anabolizante bom é aquele que você usa, de preferência bioidêntico, pareando exames com quadro clínico e que você tenha necessidade de repor na quantidade mínima adequada para ficar bem e atingir seus resultados, ok? De resto, anabolizantes não bioidênticos eu não indico para ninguém em geral. Vanessa, carnitina tem muitos efeitos colaterais? Não. É uma das substâncias mais seguras para você usar e salvo altíssimas doses, não costuma ter efeitos colaterais. Em altíssimas doses, o que eu já vi de mais comum, fora doses bem tóxicas, que são bem altas, é diarreia, tá? Efeitos gastrointestinais. E que eu depois que comecei a tomar o DEA, minha vida mudou, tenho 42. Pois é, o DEA é muito importante. Já a partir dessa faixa etária, muitas pessoas têm carência da dehidroepiandrosterona, tá? O DEA. E é importante dosar sob a forma de S-DEA, que é o sulfato de dehidroepiandrosterona, que é a forma mais estável, tá? Se você passou dos 40, eu acho fundamental que você se consulte com bons médicos que dosem o seu DEA e que saibam analisar o resultado e repor, tá? Se você buscar lá no meu site DEA e buscar também exames complementares, você vai ver como eu analiso os exames complementares. É um pouco diferente do que eu vejo de colegas mais convencionais aí. E eu vejo que costuma resolver para quem tem a carência comprovada. Tríbulos terrestres, o que acha? Pode ajudar nos efeitos da testosterona, sim, tá? Não é nada milagroso, mas pode ajudar, ok? Meu desempenho sexual melhorou usando tríbulos terrestres, o que acha? Pode ajudar mesmo, sem dúvida. Tríbulos terrestres, maca peruana, feno grego, Euricoma longifolia, Mucuna pruriens, acetil L-tirosina, tá? Catuaba, Muirapuama. Eu falei de alguns desses lá no meu site, se você buscar testosterona, tá? Isabela, alguns purificadores até de alto custo estão oferecendo água ozonizada. Vale a pena investir? Isabela, eu não vi ainda, tá? Purificadores bons de alto custo, que sejam também ionizadores, que são os melhores, tipo o Kangen, tá? Que ozonizem a água também. Agora, se você encontrar um desse perfil, em geral, vale a pena investir. Só é interessante ver os diferenciais de todos eles por aí, tá bom? Bom, outra dúvida aqui. Tenho tireoidite de Hashimoto e não sei como tratar. Um endócrino mandou usar T3 e T4 manipulado e o outro disse que eu tenho que tomar o T4 e que tomar T3 e T4 manipulado é altamente perigoso. Não sei em quem acreditar. A medicina está dividida. Desculpa, mas eu tenho que te dizer que a medicina sempre esteve dividida. Cada médico tem a sua cabeça, tem os seus estudos, tá? Cada médico pode optar por usar só o que é oficial e o que a indústria farmacêutica coloca no nosso currículo da faculdade, muitas vezes em pós-graduações. Cada médico vai correr atrás ou não de dados mais recentes, com menos preconceitos, mais funcionais, de mais vitaminas, minerais, hormônios ou não. Então, o que acontece? Usar T3 com T4 altamente perigoso só se for em altas doses ou para o paciente que não precisa, ou manipulado em farmácias ruins, mas do mesmo jeito que você tem remédios e suplementos manipulados ruins, você tem remédios e suplementos da indústria que também são ruins por aí, e tem os bons. Então, cada caso é um caso, tá? Existem casos, como eu falo lá no icaro.med.br/hipotireoidismo e no icaro.med.br/tireoide. Quando o assunto é tireoide, tem pessoas que têm carência de T3 e você vai ter que repor T3.
Tem pessoas que têm carência de T3 e não sabem porque ninguém nunca fez o exame de T3, ou não valoriza, ou o profissional acha que é perigoso, que é um tabu. Tem pessoas que têm carência de T3 porque é o T3 o hormônio que mais importa para o metabolismo do ponto de vista da tireoide. A função do T4 é virar T3, basicamente, tá? E tem gente que se você melhorar os fatores que ajudam a converter T4 em T3, essa pessoa vai melhorar. Às vezes você não precisa de repor o T3. Tem pessoas que você precisa repor o T4, sabe? Se uma pessoa chega para mim com carência de T4 e T3, normalmente eu falo para ela, vou melhorar seus hábitos de vida, os outros hormônios, vitaminas, minerais, dá o T4 e vê se você converte direito em T3. Então nem sempre o T3 é importante, mas muitas vezes é o pulo do gato para a pessoa melhorar. Você tem que procurar médicos, na minha opinião, que valorizem isso e que não caiam nesses tabus de achar que T4 e T3 sempre vão fazer mal, tá? Inclusive tem muitas escolas por aí que ensinam erroneamente essa história de que T3 faz mal, sempre faz mal, que não é necessário repor, não é necessário dosar. Você tem que tomar cuidado, porque você tem médicos mais ou menos atualizados, mais ou menos preconceituosos, sabe? E nem tudo que é oficial é o melhor para vocês. Por isso que eu falo que o paciente que queira saúde tem que estudar para ajudar a escolher o que é melhor para si. Faço uso da creatina, mas costumo dar intervalo. Estou fazendo correto? Depende da dose que você usa. Para vários pacientes que têm uma queixa crônica relacionada à massa muscular, à falta de energia, mesmo tendo bons hábitos de vida, muitas vezes eu passo creatina por longos períodos de tempo, sem pausa, até 3 gramas por dia, e os pacientes ficam bem, né? Então depende muito, tá? Do seu caso, né? Exames, quadro clínico, hábitos de vida, grau de treinamento, para poder responder, tá? Boa noite, pessoal. Deixa eu ver quem mais aqui. Fadiga adrenal pode diminuir T3 e T4? Excelente pergunta. Pode. O que acontece? A tireoide e as suprarrenais costumam se equilibrar mutuamente. Então, normalmente, quando uma pessoa que estava saudável, ela desenvolve um probleminha de tireoide, a tireoide passa a funcionar menos, as suprarrenais geralmente, não estou dizendo em todo mundo, tentam equilibrar, aumentando um pouco seu funcionamento, sua liberação dos seus hormônios, até a tireoide se recuperar, a pessoa vai descansar, corrigir os fatores e tudo. Mas muitas vezes a pessoa não corrige, e aí muitas vezes as suprarrenais que foram levadas a funcionar um pouco a mais para tentar corrigir por muito tempo, elas não aguentam o tranco e começam a cair o funcionamento também, tá? Então, muitas vezes essa é uma das situações que acontece. Normalmente, quando a pessoa tem fadiga adrenal e ela se sustenta por muito tempo essa fadiga adrenal sem uma abordagem adequada, sim, pode começar a ter problema de diminuição de T4 e T3, tá? Outra pergunta, e quando apenas o hormônio antitireoidiano está alterado, T3 e T4 ok? Que hormônio antitireoidiano? Não entendi, tá? Não sei que hormônio é esse. Outra pergunta, faço uso da creatina, mas costumo fazer... Bom, esse eu já respondi. Humildade e atenção em pessoa. Verônica, eu só tento ajudar, eu não sei tudo, só ajudar. Tiago, utilizo magnésio de malato, devo ingerir com alimentação, qualquer horário? Normalmente, quando eu passo magnésio de malato, vocês podem ler mais sobre o magnésio lá no meu site, no icaro.med.br/magnésio. É um mineral que a maioria de nós tem carência em nível mundial. Normalmente, quando eu passo de malato, depende da queixa do paciente. Se o paciente diz que dorme relativamente bem e tem uma queixa de energia durante o dia ou de ansiedade, eu passo magnésio durante o dia, manhã ou tarde, preferencialmente manhã. Se o paciente tem uma queixa mais relacionada a relaxar à noite, dificuldade de dormir, sabe, excesso de pensamentos, irritabilidade, eu passo magnésio de malato à noite antes de dormir, tá? Então varia muito. Você trata disbiose e candidíase intestinal? Sim, Érica, trato sim, tá? Doutor, o que você tem a falar sobre o resveratrol? É uma excelente substância para ajudar em longevidade, ajudar em processo de glicação para diminuir os danos da glicose, dos picos de glicose ao paciente. É um antioxidante poderoso, é bom para a saúde cerebral, ajuda a diminuir a glicemia, melhorar a sensibilidade à insulina, tá? E promove efeitos nos pacientes similares aos do jejum. Então é uma substância muito boa, tá? Eric, creatina prejudica os rins? Eric, isso é um mito, tá? Que eu até estava conversando não lembro se foi com o Paulo Musi ou com o Marcelo Carvalho, e estavam me dizendo que isso aí, acho que foram até os dois,
É um grande mito que o pessoal ri da gente no exterior, sabe? Quando se fala isso. A creatina, ela em excesso para um paciente com hábitos de vida ruins, saíram alguns estudos meio pebas aí no passado, tentando colocar a culpa na creatina por distúrbios renais. Mas isso não foi comprovado por estudos mais bem feitos, controlados, onde o paciente tinha o uso da creatina até em altas doses, mas junto a bons hábitos de vida, ingestão adequada de água, exames complementares ok. Então, essa história de creatina prejudica os rins. Tudo pode prejudicar, desde que em excesso ou mal utilizado, mas não parece ser o caso para a creatina, geralmente é bem segura, tá? Fadiga adrenal pode dar hipotensão postural? Sem dúvida, Michele, sem dúvida. A falta do cortisol pode fazer, que acontece muito na fadiga adrenal, pode fazer com que o paciente tenha dificuldade de adaptar a pressão a mudanças bruscas, principalmente de decúbito, né? Mudanças de posição ortostática, deitado para ortostática e tudo. Então pode acontecer sim. Boa noite, doutor. Gostaria de tirar uma dúvida. Meu filho está com 25 anos e quando criança ele sangrava o nariz e ainda agora adulto de vez em quando está sangrando. O que você aconselha? Eu aconselho primeiro que seu filho melhore os hábitos de vida. Água, alimentação, exercício, sono, respiração. Se fuma, parar de fumar ou diminuir bastante. Botar soro fisiológico no nariz várias vezes por dia. Manter as narinas limpas. E se só melhorando os hábitos de vida, que estão lá no icaro.med.br/12 passos, ele não melhorar, porque tem alimentos que são inflamatórios, isso pode inflamar a mucosa nasal também, tudo. Enfim, os hábitos de vida, aí tem que procurar um bom otorrino para saber se tem alguma coisa anatômica lá para resolver. Qual é a causa de quando você come proteína e seu organismo não absorve? Depende, Raquel. A causa mais comum disso é não mastigar direito os alimentos. Outra causa é baixa acidez estomacal. Outra causa é baixa de enzimas digestivas, principalmente proteases. Outra coisa é comer carboidratos demais, o que afeta o pH, que seria o mais adequado possível, tanto para começar a digestão das proteínas, quanto para fazer uma liberação de enzimas digestivas, tá? No intestino delgado. Outra coisa é a disbiose intestinal, a falta de bons probióticos lá dentro. Outra coisa é o intestino muito detonado por alimentos inflamatórios. Então tem várias coisas, tá? Outra coisa é comer proteínas que você tem intolerância. Você pode ler sobre intolerância alimentar lá no meu site, no icaro.med.br, tá? Outra coisa é consumir leite e glúten demais ou alimentos inflamatórios, tá? Comente sobre ozonioterapia. Yara, vai lá no icaro.med.br/ozônio. Tem muita coisa lá e eu divulguei coisas sobre ozônio, mais pessoas que falam sobre ozônio hoje na minha timeline. Síndrome de Gilbert em adolescente, o que fazer? Você tem que fazer os exames complementares do paciente, tem que melhorar os hábitos de vida, ver o equilíbrio de vitaminas e minerais, porque muitas vezes você resolve com isso e com o equilíbrio hormonal, tá? Sal de gado para consumo humano, pode? Depende, só se o sal ele não tiver aditivos e for bem lavado, ou seja, se o sal tiver aditivos que comprometam a pureza dele, e alguns têm, é complicado de você consumir, tá? Mas já ouvi falar, não comprovei, tá? Que tem algumas marcas que seriam apropriadas para o consumo humano, você lavando o sal, né? Por causa do grau de pureza, foi feito para gado e tudo, e sem aditivos químicos tóxicos para o ser humano, tá? Sobre a creatina, quantas você gosta de usar? No meu caso, Vitor, você gosta de falar do seu caso, cara, mas eu não conheço seus exames, seus hábitos de vida, suas queixas por completo, sua rotina de treino, não dá para eu passar para você. Eu consumo 3 gramas por dia, pronto. Mas eu conheço o meu caso, não conheço o seu, desculpa. Doutor, o que você pode nos falar sobre o consumo de melatonina a longo prazo também, por favor? Diego, já falei. A melatonina costuma ser segura a longo prazo para quem precisa de melatonina. É aquela pessoa normalmente a partir dos 40 anos de idade ou nas outras situações que eu já falei hoje nessa live e que melhora, ela usa 1 miligrama de melatonina, que é uma dose bem baixa e já se sente melhor, sabe? Possivelmente essa pessoa vai se beneficiar, ela vai ter que achar a dose melhor para ela. Aí a longo prazo é bem seguro, tá? Mas só se o problema da pessoa for de carência de melatonina, senão vai usar um hormônio à toa e podem vir efeitos ruins. O que é o cortisol? Vitor, cortisol é um hormônio que é secretado pelas glândulas suprarrenais e é muito importante como anti-inflamatório, antialérgico, para disposição, para melhorar a pressão arterial,
para muitas coisas, tá? Lá no site eu falo sobre ele, é só você buscar cortisol. Qual o melhor exercício físico para quem está com fadiga adrenal, já que cansamos muito? Michele, melhorar os hábitos de vida, melhorar tudo que está no icaro.med.br/degraus da saúde. O que está no meu artigo sobre fadiga adrenal é só você procurar lá no site. E aí você tem que começar fazendo caminhadas ou simulador de caminhadas, dia sim, dia não, tentando chegar a meia hora, tá? No horário que você se sinta com mais energia. Procurar fazer exercício de força com baixa carga, pelo menos uma vez por semana no começo, e à medida que for melhorando, intensificando, tá? ZMA, falar um pouco. Como assim falar um pouco? Tá? Doutor, suplementar com enzimas digestivas pode causar rebote pós cessar o uso? Não. Não. Você está falando do corpo parar de produzir enzimas digestivas. Nunca vi isso acontecer em estudo nenhum, tá? Nunca vi. Até porque o estímulo do corpo para produzir enzimas depende da acidez estomacal, que seja causada pelo alimento, depende do tempo que o alimento fica no estômago, depende da secreção pelo intestino delgado. A maioria das enzimas digestivas não vai fazer feedback no cérebro para fazer o cérebro, a maioria, tá? Parar de produzi-las. Então, não. Tá? Doutor, quais os suplementos para quem retirou a vesícula? Basicamente, suplementos que melhorem a sua absorção e digestão de gorduras, como enzimas digestivas, probióticos e lactobacilos, tá? Que melhora a digestão em geral, principalmente enzimas digestivas. Doutor, tenho 41 anos, gostaria que você falasse sobre reposição hormonal. Fábio, vai lá em icaro.med.br/modulação, sem o C cedilha e o atil, porque é um link, modulacal, tá? E no icaro.med.br/hormônios, tem vídeos lá só falando sobre isso para você, tá? Essa live vai ficar disponível? Vai, eu vou salvar assim que eu terminar, me lembrem, tá? E vou disponibilizar depois. Artrite reumatoide, tem que excluir algum alimento? Com certeza. Leite, glúten, excesso de açúcar, óleos vegetais como canola, soja, milho, girassol, alimentos não orgânicos, alimentos transgênicos, diminuir os industrializados, melhorar enzimas digestivas e lactobacilos, procurar alimentos que sejam mais vivos e mais anti-inflamatórios, açafrão, chá verde, cacau, chia, alho, cebola, por aí vai, vários podem ajudar. Você aconselha usar o cloreto de magnésio PA diluído em água? Aconselho usar o cloreto de magnésio PA quando for prescrito diluído em água, sim. Agora, não posso dizer que todo mundo deve usar o cloreto de magnésio PA. Por quê? Porque a maioria das pessoas tem carência de magnésio. Mas o ideal é dosar, bater com o quadro clínico do paciente para poder saber se qualquer forma de magnésio é oportuna para o caso, tá? Doutor, não faço uso do sal nem açúcar por conta de meus pais possuírem pressão alta. Faço prevenção, pois sou atleta há vários anos, sempre cuidei da minha saúde. Eu recomendo que a maioria de nós não tenha medo de usar os sais integrais. Não usar em excesso, mas usar o sal do Himalaia, né, o sal marinho, usar o sal de Portugal, o sal de Mossoró, sal boliviano, esses sais que tem por aí integrais. Só o cloreto de sódio não é legal. Diego Aragão, comecei a segui-lo por indicação do Sardinha, ótimo médico. Obrigado, eu falo com o Sardinha toda semana, ele é top de linha. O que o doutor acha do uso do ZMA? Para que serve? Você lê o rótulo do ZMA, tem várias substâncias lá, o ZMA serve para você repor aquelas substâncias, como zinco e outras que tem lá, se você tiver carência. Doutor, o que você acha da sertralina para ansiedade? Patrícia, eu já falei muito sobre isso aqui, você pode pesquisar ansiedade lá no meu site. A maioria dos casos de ansiedade tem a ver com pensamentos tóxicos, excesso de estresse, mau gerenciamento de estresse, carência de complexo B, de magnésio, carências hormonais, hábitos de vida ruins. Então, antes de ficar usando sertralina, que só vai cobrir parte do problema, que é aumentar a síntese de... A síntese não aumenta a síntese. Aumentar o tempo que a serotonina vai ficar na fenda sináptica, que é a comunicação entre os neurônios, o que não resolve a maioria dos casos de depressão, é melhor corrigir as outras coisas. Se você buscar ansiedade, depressão, semana passada eu falei sobre perguntas e respostas, tá no YouTube, e lá no meu site tem muita coisa, já muitos vídeos, muitos textos falando o que resolve, na minha opinião, para ansiedade, tá? Pode nos falar do que acha de pessoas saudáveis usarem anti-aromatose natural como crisina, por exemplo? Diego, não é legal. Todo mundo precisa de uma dose de crisina
de crisina não, de uma dose de estradiol, de uma quantidade de estradiol dentro do corpo. Quando você às cegas fica usando crisina demais, você pode deixar cair o estradiol demais, tá? Isso pode causar irritabilidade, agressividade, problema com os ossos, problemas cardíacos, várias coisas. Até homem, fisiculturista, atleta precisa de um pouquinho de estradiol, então não dá pra ficar usando às cegas, tá? Todas as pessoas podem tomar probióticos lactobacilos? Pelo que eu vi até hoje, em geral eu vejo que sim, tá? Agora, tem que ver se a pessoa já não tem uma super proliferação bacteriana, são casos raros, né? Bacteriana boa, e aí o probiótico pode causar excesso de produção de gases, excesso de inoculação de bactérias, mas isso é muito raro, em geral é seguro, tá? Ícaro, tem alguns estudos que falam dos benefícios do complexo B na diminuição da homocisteína. O que pode ajudar a diminuir a homocisteína? Sim, B6, B9, B12, tá? Metionina, tá? Pode ajudar também a diminuir a B12, acetilcisteína, a B12 não, a homocisteína. Então, assim, pode ajudar sim, na maioria das vezes. O que acha melhor, cortisol dosado na saliva ou na urina? Na saliva, sem dúvida. Cortisol 10 é baixo? Depende do laboratório, dos referenciais do laboratório. Doutor, o coenzima Q10 é bom e pode se usar, pois compro ele moído em castanhas, faz bem incluir nas refeições, tem restrições. Olha, nunca vi ninguém passar mal com coenzima Q10, nem em altas doses, tá? É um cofator do organismo para você melhorar a geração de energia, um antioxidante mitocondrial, um antioxidante cerebral, melhora os níveis de energia. Então, nunca vi. Eu tomo todo dia, a maioria das pessoas toma e se sente bem, tá? Silvia, eu uso cloreto de magnésio PA porque foi o único que regulou meu intestino. Estou fazendo muito errado? Tenho alimentação saudável, faço jejum intermitente, não como glúten nem lactose. Silvia, foi como eu já disse nesta live. A maioria das pessoas tem carência de magnésio, mas eu não tenho seus exames, seu quadro clínico em mãos para saber se você também tem e pode ficar usando cronicamente. A maioria das pessoas tem carência, mas eu não posso assinar embaixo sem conhecer, tá? Aonde busco sobre alimentação anti-inflamatória? icaro.med.br/inflamação interrogação S igual inflamação, que é como você faz para buscar no meu site, ou você vai na página principal do site, busca inflamação, tem muitas dicas lá, ou no icaro.med.br/alimentação, tá? E no icaro.med.br/60 dicas. Simone, doutor, descobri há um mês que tenho hipotireoidismo, estou usando T3 e T4, pode falar algo que possa me ajudar? Com certeza, Simone. Você vai lá no icaro.med.br/hipotireoidismo e no icaro.med.br/tireoide. Tem muita coisa lá, tem vídeos e tudo para vocês, tá? Doutor, o ZMA, o que acha dele como suplemento, para que serve? Eric, já respondi. Pode falar sobre carência de vitaminas? Josi, qual vitamina? A maioria de nós tem carência de alguma vitamina, sendo as mais comuns complexo B, vitamina C, vitamina E e vitamina A. Então é legal você especificar qual vitamina ou olhar lá no site que eu falo de várias delas, tá? Tenho dificuldade de aumentar a massa magra. Você indica hipercalórico? Tiago, não consigo te indicar porque eu não conheço sua rotina, seu ritmo de treino, seus exames, seus hábitos de vida, então não dá para indicar. Quando as unhas ficam descamando e esbranquiçadas, seria falta de vitaminas? Uma das causas possíveis. Se você entrar no icaro.med.br/queda de cabelos, você vai ver que as mesmas coisas basicamente que servem para cabelos, servem para unhas, tá? E lá eu dou várias dicas aí para vocês verem. Levedura de cerveja é bom? É bom para quem quer ajudar levemente no equilíbrio intestinal e repor vitaminas do complexo B, tá? Intestino péssimo, imagino, deve ser complicado. Já dei algumas dicas aqui. Doutor, o que acha de suplementar K2 com D3 com comprimido sublingual? É a fórmula principal que eu uso quando eu tenho que repor D3 junto a K2 e peço para usar em sublingual. Picolinato de cromo ajuda a tirar a compulsão por doce? Em vários casos, sim. Levedura de cerveja é bom? Eric, já respondi lá em cima, tá? O que mais, gente? De dúvidas de vocês? Tô vendo que vocês parecem que estão gostando da live, né? Legal. Assinem lá o canal do YouTube, youtube.com/drricaroalves, tá? Sigam-me nas redes sociais. Em breve vai sair muita coisa boa por aí. Até o final do ano eu devo lançar para vocês uma assessoria em saúde, tá?
Claro que não é consulta à distância, porque isso não pode fazer no Brasil, mas uma assessoria em saúde muito selecionada, tá bom? Não vai ter muita vaga para eu poder dar um trabalho legal para vocês. Obviamente vai ser cobrada, porque vai ter um tempo intensivo comigo, mas eu vou continuar conversando com vocês gratuitamente aqui, falando de temas relevantes em saúde. Estou querendo fazer mais lives aqui com vocês sobre perguntas e respostas de temas que vocês surgiram, tá? E esse ano deve sair em breve pela editora Vital Pandorga um livro meu sobre dicas de saúde aí, top de linha, tá? Acompanhe, tá bom? Vitamina K2MK7 é uma vitamina da beleza? Regina, não existe esse negócio de vitamina específica para beleza, tá? Não existe. Aninha, quem não tem vesícula não absorve vitaminas A, D, E e K? Se sim, como fazer para absorver? Aninha, você perguntou isso de outra forma lá em cima. Deixa eu te explicar. Tudo que você faça para melhorar a sua digestão de gorduras depois que você tirou a vesícula vai ajudar você a absorver melhor as gorduras, e aí as vitaminas A, D, E e K, que são solúveis em gordura, vão absorver normalmente em você, tá bom? A D e a K você pode usar via sublingual. Para vários pacientes eu passo a e a E também por via sublingual, que aí, mesmo sem vesícula, você vai absorver, tá bom? Agora, se você usar enzimas digestivas, tiver uma boa digestão, evitar alimentos inflamatórios, usar probióticos, você também ajuda seus intestinos, mesmo sem vesícula, a absorver melhor, tá? Que bom que vocês gostam da live, top de linha. Proteína, qual a melhor? Isolada, hidrolisada, etc. Sim, a melhor é isolada, hidrolisada, micronizada, tá? Ou seja, ela já vem microestruturada para facilitar a absorção, isolada porque tem um teor de pureza alto, hidrolisada já veio pré-quebrada. Top, ok? São tantas dúvidas, que bom ter um médico que nos explique e tira dúvidas. Eu moro fora e aqui não temos live, com a sua ainda não achei. Muitas bênçãos para o seu trabalho. Obrigado, que Deus nos abençoe a todos, tá? Obrigado, doutor, você é o melhor. Eric, melhor é Jesus, melhor é Deus. Eu só tento fazer minha parte aqui ajudando vocês, mas agradeço de coração o elogio, só tentando ajudar mesmo aqui. Vitor, há efeitos colaterais ao usar suplementos keto para dietas com baixo nível de carboidratos? Depende do seu metabolismo, do equilíbrio dos hormônios, se já é muito acelerado, se a carga de carboidrato é pequena demais na dieta, tá? Mas em geral, dependendo da dose, sabe, não costuma dar muito problema não, costuma ser seguro, tá? Deus nos abençoe hoje e sempre, pessoal, é sempre um prazer. E eu queria pedir para vocês depois compartilharem essa live, tá? Eu vou colocá-la hoje ainda no YouTube, no Facebook e o link no site. Você aconselha o uso da testosterona após 38 anos e como? Almir, se a testosterona estiver baixa e a gente tentar melhorar hábitos de vida, ritmo de treino, suplementação de proteína, e isso não adiantar, pode ser que seja uma boa sim, mas aí tem que ver os exames e bater com o quadro clínico. Tá bom? Não dá para falar, passou de uma determinada idade, todo mundo deve usar, não. Sobre a Durateston, fala mal da embolia, falar da embolia pulmonar. O que acontece? Quando você usa um hormônio, somente se o hormônio for usado em altas doses, por alguém que tem hábitos de vida ruins, eu vivo dizendo, ninguém deveria usar hormônio sem antes melhorar os hábitos de vida, tá? O Sardinha concorda comigo, o Muzi concorda comigo, Marcelo Carvalho concorda comigo, vários nomes de peso no país concordam comigo. Por quê? Porque o hormônio vai bater no tecido, não tem como funcionar direito, porque não tem matéria-prima, a máquina celular, a máquina tecidual para funcionar, acaba dando problema e vão colocar a culpa no hormônio. Agora, tem gente que usa doses excessivas por muito tempo, usa hormônio não bioidêntico, acaba dando problema. Polivitamínico da Centrum é confiável? Confiável é, mas o Centrum ele peca porque as matérias-primas, na minha opinião, não são todas de boa qualidade, ou melhor, a melhor do mercado, perde para vários polivitamínicos importados, tá? E algumas dosagens de algumas coisas lá dentro, principalmente no mercado nacional, como o complexo B, são pequenas demais, então não gosto muito do Centro, tá? Meu intestino prendeu muito depois da retirada da vesícula, há alguma correlação? Com certeza, você deve estar digerindo mal gorduras. Isso está levando a uma disbiose intestinal, bactérias ruins nos intestinos, e aí isso está constipando você. Uma ideia é você reassistir essa live depois que eu passei várias medidas que devem ajudar
e pesquisar disbiose intestinal e intestinos lá no icaro.med.br, tá? Doutor, tríbulo, cianotes, crisina, ácido aspartico, turquesterona, o que vou conseguir em massa muscular com essa fórmula? Não sei, Patrícia, não conheço seu caso, não conheço seus exames, não conheço sua rotina de treino, não conheço seu consumo de proteína, não sei. Parece uma fórmula que você está querendo fazer para agir na testosterona, no aumento de testosterona. Pode ter um efeito nesse sentido, mas eu não sei o efeito global que isso vai ter, porque eu não conheço todo o caso. E a vitamina B6, pode se tomar mesmo com a alimentação correta? Pode, se tiver carência de B6, você consegue dosar, sintomas compatíveis, tá? Eric, a pergunta é se Durateston causa embolia pulmonar. Não necessariamente, só em altas doses, se usar por uma pessoa que não precise, ou se infringir as regras que eu passo para o uso de hormônios, que estão lá no icaro.med.br/modulação e no icaro.med.br/hormônios. É só ver lá, tá? Sobre crescimento capilar, usar o Pantogar e afins ajuda a crescer mais rápido ou é jogar dinheiro fora? Aninha, depende do caso, em vários casos ajuda, tá? Eu sugiro você ir lá no icaro.med.br/queda de cabelos que eu explico isso lá, tá? Maílce, colágeno hidrolisado é bom para cabelos e unhas ou alguma vitamina melhor? Maílce, como eu já falei nessa live, tá? Você tem que ir lá no icaro.med.br/queda de cabelos, eu explico toda essa questão de cabelos lá. Você vai ter uma melhora usando colágeno hidrolisado se você já tem bons hábitos de vida e o seu problema é carência de aminoácidos por carência de proteínas na dieta ou carência de absorção e metabolização de proteínas, o que poderia gerar uma má produção de colágeno para unha e cabelo. Se o seu problema for vitaminas e minerais, se usar colágeno, não vai resolver. Se o seu problema for carências hormonais, se usar colágeno, não vai resolver. Se o seu problema for má circulação, se usar colágeno, não vai resolver. Então depende da causa do seu problema. Eu explico isso bem direitinho lá no icaro.med.br/queda de cabelos, tá? Uma vez eu perguntei sobre PMMA 40 micras em glúteos, mas gostaria de saber os riscos. Não recomendo você usar nenhum derivado de petróleo como implante dentro de você, tá? Só se você, eu acho que você está falando do polimetilmetacrilato, não é uma boa, tá? Eu não recomendo. Já no passado, até 2005, trabalhei fazendo preenchimentos, essas coisas, não é muito legal não, depois que eu pude estudar mais. O que você me diz sobre o uso da oxandrolona em mulheres? Não recomendo para ninguém, porque não é bioidêntico e eu, Ícaro, não acredito em não bioidênticos. Quero saber sobre o whey. O melhor são iso hidrolisado? Monteiro, já falei isso hoje, mas olha só. Se você buscar 3 características no whey, ele vai ser melhor absorvido e aproveitado, tá? Isolado significa um grau de pureza aumentado. Hidrolisado veio pré-quebrado e micronizado, ou seja, micropartículas que facilitam a absorção, tá? Pode tomar o magnésio todos os dias durante meses? Tomo faz 6 meses. Coral? Não sei. Tem que ver seu caso, dosar o magnésio periodicamente, ver se tem sintomas de carência de magnésio, essas coisas. Senão pode entrar em over, em excesso. O que age da dose de 3 mg de naltrexona, com X, né? Diário. Eu uso 4,5 toda noite. Já vai para anos, tá? Agora, tem que ler sobre naltrexona lá no site, icaro.med.br/naltrexona. Doutor, o estriol bioidêntico, vou ter um resultado satisfatório na TRH? Se o problema for falta de estradiol, ele vai ajudar. Mas aí tem que ver se você não precisa da reposição do estradiol também, que outros hormônios você vai precisar. É só ir lá no icaro.med.br/modulação, no icaro.med.br/hormônios. Explico tudo isso lá, tá? Mestre, não tenho condições de comprar suplementação de colágeno. Posso substituir por caldo de mocotó? Com certeza, se for bem feito, pode. Vinícius, já tive problema com cálculo renal. Posso tomar suplementos como whey, BCAA, glutamina ou até mesmo a creatina? Se você tiver com bons hábitos de vida, que é os que estão lá no icaro.med.br/12 passos, já consome bastante água, sua função renal está equilibrada e não consumir excessos dessas substâncias, em geral, é seguro, tá? Ok, o que mais, gente? Tem muitas perguntas que vocês me fazem que, quando são muito específicas, que eu precisaria ver exames, ver o quadro clínico completo, sabe? Saber da tua rotina de treino, tudo fica difícil, sabe? De eu responder, desculpa.
Como agir sob estresse? Que suplementos ajudam? Coral, vai lá no icaro.med.br e quando abrir a área de busca, coloca estresse. Deve ser o assunto que eu mais já falei no meu site, atrás de emagrecimento, tá? E de tireoide. Tem muitos suplementos que ajudam. Ah, para vocês, vão lá no icaro.med.br/feliz2018, que lá eu dou várias dicas de suplemento para estresse, suplementos para estresse, produtividade mental, crescimento muscular, emagrecimento, bem legais, tá? Eu importo o Centro, mas qual polivitamínica importada eu indico? Eu gosto de passar para os meus pacientes o Life Extension Mix, o OptiMan ou OptiWomen, o Mega Man da GNC, o Women Ultra Mega da GNC, o Ultra Woman, o Ultraman, basicamente esses, tá? Doutor, o que você indica para estrias? Uso óleo de amêndoas doces. Diego, estria depende se ela é uma estria velha, depende se você vai fazer um tratamento local, massagear pra caramba para ver se ativa a circulação bastante no local, se as estrias vão ficando vermelhas, mostrando que o corpo está remodelando, tá? Uma alimentação anti-inflamatória pode ajudar, muitos géis de massagem bons que ativem a circulação no local, mas estria é complicado, quanto mais velha, pior para ela voltar, tá? Sandra, doutor, posso tomar melatonina? Tenho dificuldade para dormir. Sandra, não sei, tem que ver se você tem carência de progesterona, se tem carência de GABA, se o problema para dormir é por ansiedade, se é carência de outros hormônios como estradiol, DEA e testosterona, se os hábitos de vida estão bons, é muita coisa, tá? Minha esposa pode usar Tribulus? Sei lá, Eric, eu não conheço o caso da sua esposa para dizer, desculpa. Marca de suplementos, Now é bom? Now é uma boa marca, lef.org também é boa, lef.org, tá? Vixe, o senhor parece um androide, fala tanta coisa ao mesmo tempo. Uai, vocês não querem que eu responda as perguntas, gente? Filhos de Deus, vai ficar gravada a live depois, então você veja várias vezes a live e aí bota em câmera lenta, pausa, repete, tá bom? Maca peruana, muito boa para aumentar o DEA em mulheres, que secundariamente vai aumentar a testosterona, né? Em homens tem uma ação menor, mas pode ajudar também. Doutor, muita gente tem colesterol alto e toma simvastatina. Como podemos orientar? A melhor coisa que eu te recomendo é você ir lá no meu site, pesquisar simvastatina e depois pesquisar colesterol. Vai ter muita coisa para ler, muito vídeo para ver, mas lá eu dou muitas alternativas para isso, tá? Doutor, fiz o desmame da droga do Rivotril, mas não estou tendo sono reparador. O que posso fazer para melhorar? Pode pesquisar sono lá no icaro.med.br, que eu falo em várias lives, em vários vídeos sobre isso, tá? Sou de Rondônia, obrigado, que bom. Doutor, uso 10mg de cortisol bioidêntico, corro o risco de piorar a osteoporose? Clenilda, se você realmente precisa do cortisol, dosou nos exames, tem aí uma fadiga adrenal em tratamento, com essa dose de 10mg, se tiver com bons hábitos de vida, otimizando os hormônios, usando as vitaminas e minerais direito, eu acho muito difícil essa dose mexer negativamente na sua osteoporose, tá? Desculpa, é possível controlar a ansiedade apenas com alimentos conhecidos? Sim, sim. Você pode ir lá no icaro.med.br, tá? E buscar a ansiedade, que tem muitas dicas lá, tá? Coral, você dá consulta pela internet? Não posso. Pelo menos a primeira consulta tem que ser presencial. Para as outras dá para flexibilizar se não precisar do exame físico e o paciente quiser e for para o legítimo interesse dele de ajudá-lo, tá? Mas a primeira não dá, tá? DEA pode causar insônia? Tomo 100mg em dias alternados. Simone, pode, se tiver em excesso. Eu não recomendo para mulher nenhuma tomar cronicamente o DEA acima de 50mg. Não recomendo, tá? E 100mg num dia e não usar no outro, seria o que alguns médicos acham que é o equivalente a 50mg por dia. Mas no dia que você não tomou, você vai ficar um pouco pior. Então melhor seria 50 todo dia, mas vê se essa dose está adequada para você. Vitamina C no pós-treino atrapalha no ganho de massa muscular? Tem um estudo que está comprovando isso sim, porque diminui a inflamação, e a inflamação pós-treino ela é muito importante para causar aquela lesão de fibras e aquele componente do organismo de reparo, que vai fazer as fibras ficarem mais fortes, mais inchadas e tudo, tá? Boa noite, qual o magnésio melhor, o de malato ou quelado? Eu gosto muito do treonato, quando a ideia é melhorar a função cerebral, ou queixas cerebrais. O de malato, quando a ideia é metabolismo geral. E o quelado, quando o paciente não pode pagar os outros dois que são mais caros, tá? O que mais, gente?
disponham, a ideia é responder vocês. Ômega 3, para quem é alérgico a crustáceos, como suplementar? Tem vários ômega 3 de origem vegetal, não são tão bons em geral, mas tem, tá? E normalmente, para quem tem alergia a crustáceo, a alergia é mais a proteína dos crustáceos. E ômega 3 mega purificados de boa origem tem quase nada de proteína ou, olha, algumas marcas falam até em zero, então eu acho muito difícil ter problema, tá? Porque lá é a gordura, tá? Então, acho que vale a pena tentar em pequenas doses, não costuma dar problema não. Doutor, repondo a progesterona e testosterona, o estradiol aumenta também? Tende a aumentar um pouco, porque o estradiol e a progesterona tendem a converter em parte. A progesterona lá no final da via tende a converter em testosterona que vira estradiol, tá? Então assim, é importante você dar uma olhada nisso aí. Lá no meu site eu falo sobre isso. Colesterol e hormônios, qual é a relação? Pode buscar lá. Doutor, 1 grama de vitamina C é uma dose boa? Eu tomo 1 a 2 gramas por dia. Então, normalmente eu acho uma boa. Cúrcuma atrapalha no ganho da massa muscular? Não, é só você não usar no pós-treino. Você vai usar logo antes de dormir, você vai usar de manhã cedo, você vai usar longe do treino, tá? Ômega 3, qual o melhor horário para tomar? Manhã, tarde e noite. Tome de preferência de manhã e à noite, mas se afetar o sono, manhã e tarde. Onde compra o magnésio? Você deve estar falando do treonato, né? Qualquer farmácia de manipulação sob receita. Depois de 15 anos consegui largar os adoçantes, estou usando stevia orgânica, excelente. TCM ou MTC é bom? É bom, excelente você usar isso como fonte de energia alternativa quando está em dietas low carb ou diminuindo os carboidratos, tá certo? Eu uso TCM para malhar várias vezes na minha vida, mas você tem que estar bem adaptado, né? Porque senão não vai usar muito bem e pode fazer uma quebra muscular maior no treino. Picolinato de cromo é indicado para emagrecimento? Se a pessoa tiver carência de cromo, sim, ele pode ajudar. Qual a quantidade de água adequada por dia? No mínimo 3 litros bem distribuídos ao longo do dia. Só você buscar água lá no icaro.med.br que eu explico. Qual a função da naltrexona? Simone, muita coisa, tá? Eu sugiro você ir lá no icaro.med.br/naltrexona e ver. O estudo que você falou sobre vitamina C, era apenas a vitamina C ou mais alguma? Só a vitamina C, tá? É um erro dos estudos estudar só a vitamina C, porque ela faz parte de um sistema antioxidante, que vai com a vitamina C, vitamina A, vitamina E, ácido alfa-lipoico, mas esse foi só com a vitamina C. Doutor, recomendo usar bicarbonato com creatina no pré-treino? Para atletas que, durante o treino, podem aumentar muito a dor, e a suspeita seja por ou a fadiga por excesso de acidez durante o treino, pode ser uma boa, antes do treino ou trans-treino. Colesterol alto por causa do hipotireoidismo, precisa de estatinas? Depende do nível que esse colesterol esteja alto, só se absurdamente alta, senão normalmente você corrige o hipotireoidismo, T4 e T3, e vai corrigir o nível de colesterol. Doutor, meus cabelos estão caindo muito, sou muito estressado, teria que fazer algum exame específico? Eu falo tudo sobre isso lá no icaro.med.br/queda de cabelos, Ana. É só você assistir essa live. icaro.med.br/queda de cabelos. Tá bom? Gente, por hoje era só. Vou responder essa última do Geraldo. Suprimentos à base de feijão branco realmente inibe a absorção de carboidratos? Você está falando da faseolamina e da caseolamina. Sim, podem inibir a absorção de carboidratos, sim. Tá bom? Grande doutor Alan Dutra está aí conosco, um grande médico de São Paulo. Uma dica aí para vocês, tá? Essas 3 últimas aqui. Qual a dose diária de vitamina D? Depende de como é que está o seu exame de vitamina D3, tá? BCAA, para que ele serve? Serve para repor para os músculos os principais aminoácidos associados a crescimento muscular e que são utilizados no pós-treino para reparo muscular. Tenho colesterol ruim alto, mas não posso tomar estatinas. Leia sobre colesterol lá no icaro.med.br, tá? Boa noite para vocês, fiquem com Deus, compartilhem essa live quando estiver publicada, tá? Eu fico lisonjeado com a confiança de vocês aí em pleno carnaval, de vocês estarem me assistindo, tá? Muito obrigado. Perguntaram aí sobre diabetes, vai lá no icaro.med.br/diabetes. Gente, toda dúvida que vocês tenham que eu não respondi nessa live, vai lá no icaro.med.br e busque, na área de busca que vai aparecer um quadradão, a palavra-chave da sua dúvida. Tem muita coisa lá para vocês. Lá no youtube.com/drricaroalves também tem muita coisa para vocês, tá? Nos meus livros,
tá? O último é o 11 Hábitos em 11 Semanas, está nas principais livrarias. Em inglês você consegue também achar esse livro no Kindle, 11 Healthy Habits in 11 Weeks, tá? Então assim, eu democratizo muita informação de qualidade para vocês lá no facebook.com/drricaroalves e no instagram.com/drricaroalves, tá bom? Então um abraço para vocês, que Deus abençoe muito vocês, compartilhem essa live, tá? E obrigado pela confiança. Bom carnaval, tá certo? Pule aí com moderação e, claro, se beber, não dirija. Um abraço, gente. Até mais.